Queridos irmãos, em Hebreus capítulo 11, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, a gente vai ler alguns versículos. Não temos muito material sobre Abel, temos alguns versículos isolados que falam sobre ele, mas o material que a gente tem sobre Abel é tão suficiente para nos estimular a fidelidade ao Senhor, em dar o nosso melhor ao Senhor. Não é? E a questão que prevalece em Abel não é a oferta que ele deu. Infelizmente, alguns líderes religiosos até pegam esse texto para falar só em oferta. Quem dá oferta maior vai ter maior bênção. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, aquela viúva pobre tinha uma oferta bem pequena para dar. Foi ou não foi? E Jesus Cristo mandou parar e disse: essa foi a mais que deu, que ela entregou, devolveu com o coração. Não é o muito contribuir. A Bíblia não fala muito da oferta, mas fala do coração do ofertante, o que é diferente. A questão é como a gente investe nas coisas de Deus ou prioriza a obra do Senhor. No capítulo 11 de Hebreus, fala sobre os heróis da fé. A gente vai prosseguir falando sobre alguns, durante esse mês, o mês de fevereiro também. Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre Enoque, ok? Próxima quarta-feira, Deus já ouve falar sobre Enoque, esse homem cheio de fé. E todos perseveraram. É tempo de perseverar e a gente está vendo pessoas, estudando pessoas que perseveraram. Porque é necessitar de paciência, de perseverança, para depois de ter feito a vontade de Deus, poder alcançar as promessas do Senhor. No capítulo 11, a gente já leu esse texto hoje, mas vamos ler o versículo número 4, especificamente 11:4. Toda a igreja junto? Pela fé, Abel ofereceu a Deus do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda. Queridos irmãos, quem é Abel? A Bíblia fala sobre este homem. A gente vai ver no comecinho do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis. Trata-se do segundo filho de Adão e Eva. O primeiro foi Caim, e o segundo filho foi Abel. A gente, quando começa a ler esses textos da origem, dos princípios de tantas coisas, existem muitas conjecturas, como foi, especulações, e alguns teólogos também falam sobre como foi que o mundo foi povoado, como começou toda a raça humana e tal. Interessante, hoje eu estava observando alguns textos, alguns comentários que tem alguns que acreditam até que Caim e Abel eram gêmeos, mas não é assim que a Bíblia fala. Caim foi o primeiro realmente, a força, aquele primeiro que nasceu, e depois veio Abel. Mas disseram que Caim também, isso são conjecturas, não temos aqui um texto apoiando, que ele também foi gêmeo numa irmã, nasceu uma irmã. Primeiro, mas foi uma mulher e um homem, então são conjecturas. Assim também como Abel, quando nasceu, também nasceu outra mulher, querendo justificar, e são muitas coisas que a gente vê alguns estudiosos falando a respeito desse tema. Mas a Bíblia não fala, não toca nesse assunto. Mas a gente percebe em Abel algumas características que eu queria chamar a atenção dos irmãos para que a gente possa aprender aqui lendo sobre esse herói. A gente já está às 8h16. Dá tempo a gente pelo menos tentar em 30 minutos refletir alguma coisa sobre esse servo do Senhor. Eu estava tentando entender a origem desse nome Abel, a etimologia. Mas quanto mais eu pesquisava, e tem muito material, mas os estudiosos, a alta crítica e a baixa crítica, os estudiosos dizem que a sua etimologia é incerta. Não se sabe exatamente o significado, mas existe realmente algumas conjecturas, algumas questões que falam a respeito do nome dele. Eu estava vendo algumas, são muitas. A etimologia, como já falei, é incerta, mas pode pensar o nome de Abel ser o significado vapor.
vapor, não achei muito bem assim, né? Outro fala de respiração, fragilidade. E também esse fragilidade talvez caiba melhor na interpretação de alguns. E pensando ainda sobre, a gente está falando sobre um personagem de fé, que está na galeria dos gigantes da fé. Inclusive é o primeiro mártir considerado, que fala sobre fé. E ele recebeu elogio até de Jesus Cristo. A gente vai ver isso num livro do Evangelho, no Evangelho falando, em Mateus, Jesus Cristo falando ele como um justo. E um justo que foi morto, né, pela sua forma de adoração a Deus. Então, não são muitos personagens do Antigo Testamento que recebem elogio de Jesus Cristo, mas Abel recebeu. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto aos irmãos, está no Evangelho de Mateus. Assim também como a gente vê outros nomes também do Antigo Testamento, mas pouco. Então, ainda pensando em Abel, o termo dele vem do hebraico, que significa respiração, também alguns falam sobre isso, embora a sua origem é incerta para alguns estudiosos. Também pode ser vapor, fragilidade, ou simplesmente filho, significado, filho, o nome de Abel. Abel, a gente já sabe, já falei, era o segundo filho de Adão e Eva. Abel trabalhava como pastor, é a sua função, pastor, enquanto Caim, seu irmão, era agricultor. Então, cada um dentro da sua função, trabalhando ali. Então, o texto fala que ele ofereceu um sacrifício e foi melhor. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Mostra que Deus se agradou muito do sacrifício de Abel, mas não ficou feliz com o de Caim. Eu achei interessante um teólogo comentando sobre essa passagem, quando Deus olhou o sacrifício de Abel e o de Caim, aí um dos estudiosos disse que Deus olhou para Caim e ficou rindo, para Abel ficou rindo, né? Gostou do sacrifício dele. O de Caim Deus fez, franziu a testa, né? E isso trouxe um profundo desgosto e inveja de Caim. Mas Abel, logo no começo da Bíblia, a gente vai ver por todas as escrituras sagradas duas linhas marcantes, podendo dizer assim, representando Caim e Abel, o mal e o bem, os filhos de Deus e os filhos do maligno. É isso que você está ouvindo, forte, né? Mas filhos de Deus e filhos do maligno. Se a gente for observar aqui, na primeira carta de João, a gente vai aqui ver alguns textos, é importante para a gente acompanhar. Não são muitos textos que falam sobre esses heróis, esses personagens, mas é bom a gente verificar. Capítulo 3. Veja o capítulo 3, da primeira carta de João, o versículo de número 11. Diz assim: porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12 diz como? Não como Caim, que era de quem? E matou a seu irmão. E por que ele matou seu irmão? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão era o quê? Justa. Observe esse diferencial bíblico. É bom a gente pensar no que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Caim, as suas obras não mais, porque ele era filho do maligno. É uma palavra muito forte, mas ele não era aqui filho de Deus. Abel, pelo contrário, a gente vê Abel como um diferencial muito grande. Ele era um homem de fé. Tanto é que ele está aí. Então é preciso, como a gente vai ver no versículo número 6 do capítulo 11. 4 falando sobre Abel. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível. É impossível. Pensa nessa expressão. Como é impossível agradar a Deus? Sem fé não pode agradar a Deus. Caim, ele deu oferta também. Há muitas ofertas que Deus não recebe. Porque foi uma oferta do seu esforço, talvez, mas não houve aquela dedicação. Não foi as primícias. Então, a gente vê essas duas linhas marcantes
Desde o começo da Bíblia, Adão e Eva, a criação de Caim e de Abel foram as mesmas. Dois irmãos, mas com comportamentos diferentes, linhas diferentes, traços diferentes. Então, olhando o texto, agora eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 4, o nascimento de Caim e Abel, e Sete. Mas vamos concentrar mais no nascimento desses dois irmãos. Capítulo 4, a partir do versículo 1. A gente está usando a Bíblia, porque aí os irmãos vão ver as informações contidas nela. Gênesis capítulo 4, verso 1. Quem encontrou, diga amém. E conheceu Adão a Eva, coabitaram com sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Olha que a teoria de gêmeos não pega aqui. Concebeu a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Versículo número 2. A igreja. Aqui já diz o trabalho dos dois. Um pastor de ovelha e o outro agricultor. Versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra e trouxe uma oferta. É bom dizer aqui, a gente frisar que ele trouxe uma oferta. Vejamos a continuidade do versículo 4, a igreja lendo comigo. Vamos lá? E Abel também trouxe e da gordura, e atentou o Senhor para Abel. Atentou, Deus olhou, viu o ofertante. Aqui diz a oferta, mas o texto, para a gente identificar melhor, viu o coração de quem ofertou. Atentou. Agora o versículo seguinte vai dizer como foi que Deus se sentiu em referência à oferta de Caim. Verso 5, a igreja. Mas para Caim, então Deus não se agradou. Eu já ouvi alguém dizendo assim, e é um grande erro: não, Deus recebe de todo jeito. Quem disse a você que é de todo jeito que Deus recebe? Já ouviu essa expressão? Eu cantei, não me preparei, não ensaiei, mas Deus recebe de todo jeito. É assim que se diz. Será que Deus quer as coisas? Deus amaldiçoa, chega até a amaldiçoar os sacerdotes que oferecem a Deus o pior, não dá o seu melhor. A gente tem que ter cuidado com isso. Você observe que, você vai ver no profeta, o profeta Malaquias, falando sobre isso. Quem foi que induziu a você trazer para mim um animal cego, ou um animal aleijado? Dê isso a seu governador. Eu sou o Senhor de toda a terra, eu quero o melhor. Você sabia que Deus quer o melhor de mim, de você? Ele deu o melhor. E porque Ele quer da gente de todo jeito? Tem pessoas que querem dar a Deus qualquer coisa e diz: não, Deus aceita de todo jeito. Não é assim que a gente tem visto, lido na palavra. Esse é o maior exemplo, esse primeiro episódio desses dois irmãos. Um deu as primícias, a gordura, deu o que tinha de melhor. Queridos irmãos, quando eu fui para Champion, um dos comentaristas, tem um comentário exaustivo de Deus aborrecido com Caim e a sua oferta, e de Deus feliz com o comportamento de Abel. Mas isso aí trouxe tantos problemas para o justo Abel, que foi concedido como se fosse um cordeiro. Ele chega a ser um tipo de Cristo, um cordeiro que foi imolado, sacrificado, e a gente não vai ver nenhuma reação. O crime foi premeditado. Vocês percebem que ele convidou ele para dar um passeio? Foi no campo, premeditou a morte do seu irmão. A gente tem visto cenas horríveis na TV, não é, gente? Ultimamente, feminicídio, tantas coisas acontecendo. O marido mata a mulher, e agora até na cidade de Camaragibe passou, agora recente está aí, né? E depois levou e jogou lá no rio Tigipió. Que cena, que dor, cada coisa horrível que tem acontecido, premeditando. E foi dar um passeio com ele, mas ele ficou logo irado, porque tem pessoas que se iram porque você louva, porque você adora, porque você prega, porque você canta, porque você tem uma vida com Deus, só quer ser o santo, só quer ser a santa, só quer aparecer, e deixa ficar pensando coisa impressionante, que Caim
ele não tinha fé de Abel e reprovou e ficou chateado. No capítulo 4 ainda de Gênesis, a gente pode ver o que aconteceu, no versículo número 5, que Deus não recebeu, não atentou para a oferta dele. E ele irou-se, Caim irou-se fortemente, e descaiu-lhes o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, versículo de número 6, porque tiraste, e porque descaiu o teu semblante? Por quê? Deus faz pergunta, mas Deus já sabe a resposta. Inveja. Impressionante como isso atingiu aquela família, como trouxe o primeiro derramamento de sangue na terra, um irmão matando o outro irmão, porque a ira acendeu-se. E aqui tem um comentário, isso é um texto muito forte, aqui quando diz assim, o Senhor disse mais a ele, tu tiraste contra teu irmão, o teu semblante está decaído, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado está na tua porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Queridos irmãos, aqui vem um primeiro homicídio registrado na face da terra. O primeiro homicídio registrado no começo dos livros. Derramamento de sangue, e era alguém da própria família. E eu estava vendo aqui esse estudo bíblico, esse texto, sobre Abel, a sua oferta que foi aceita, e isso trouxe ira do próprio irmão, desgosto do irmão, porque um foi dedicado, porque um era zeloso. Tem pessoas que vê uma pessoa numa determinada função e está indo bem, zeloso, fica esperando a queda, tá assim, mas daqui a pouco vai dar errado. Fica olhando para talvez se prevalecer, isso não agrada a Deus, e começa a se irar. Deus, ele fica desgostoso com um relaxamento, sim, mas Deus também não se agrada de quem arquiteta a queda do seu irmão para querer derrubá-lo. Não, isso não. Agora a missão de quem está fazendo a obra do Senhor é fazer com zelo, é fazer com amor, é procurar melhorar. E aqui o texto diz que a vida de Abel foi interrompida. Um homem de fé, a fé em Deus é um indicador que revela uma atitude de um homem em relação a ele. E aqui a gente percebe em Abel 3:6, alguém falou, um comentarista. Primeiro C, confiança. Ele tinha confiança em Deus. Segundo C, consagração. Ele era consagrado. E o terceiro, ele também tinha comunhão com o Senhor. Ele tinha comunhão e deu o seu melhor. Alguém não entende. Alguém questiona, mas por que tu estás levando dinheiro para o pastor, ainda demais para o pastor, nem para a igreja? Por que está levando dinheiro para ele? Tu não está vendo o carro, tu não está vendo isso, está vendo aquilo outro, e ficam com muitas imaginações. Irmãos, eu estou dizendo aqui alguma besteira? Tem gente cheia de coisa na cabeça, e diz, eu também não vou dar, mas o que tu estás dando não é tá dando, tu estás devolvendo o que é de Deus, o que não é seu. Agora, se existe a corrupção no mundo eclesiástico, com os pastores, com liderança que se corrompe, que rouba, pode ter certeza que o juízo vai ser muito severo sobre tais. Porque a Bíblia é quem fala sobre isso. A nossa missão é investir na obra do Senhor. Agora, se alguém está agindo de má fé, tapeando ou fazendo coisa errada, pode ter certeza que vai ter encontro com Deus. E não vai ser fácil não. Porque a Bíblia diz que nenhum de vós queira ser mestre. Porque sobre vós vai ter maior juízo. Se você é mestre, a cobrança de Deus é maior. Não queira ser. Tem pessoas que certa vez eu conversava com um rapaz, ele fez, se um dia eu for crente, eu quero ser pastor. Eu disse, rapaz, vai querer ser pastor. E sabe o que é que ele disse? Porque ele disse na cabeça dele, o que é que tem, né? Na cabeça dele. Mas o pastor é o líder, é espelho, é referência, é alguém que é exemplo dos fiéis, é o que está à frente. Eu não queria ser. E a cobrança vai ser maior. Claro que a cobrança vai ser maior. E aqui a gente vê em Abel confiança em Deus, vê em Abel consagração. Alguém já disse que a questão do devolver é algo tão pessoal, intransferível, é algo, sabe, irmão, espiritual. E aqui o texto fala de um homem de fé que age de acordo com a palavra de Deus, pelo que ele ofereceu o melhor. Está em Hebreus capítulo 11, o versículo 4. A presunção sempre age com a base na própria autoridade. Como no caso dos egípcios, aqui ele traz outro texto para dar luz, quando atravessou
o Mar Vermelho. Os hebreus foram na fé, porque Moisés estendeu, mas eles foram achando que ia conseguir na sua presunção. E quem foi pela fé, conseguiu chegar do outro lado. Mas quem não foi pela fé, morreu afogado. É uma questão de fé. E aqui eu achei interessante que ele trata sobre isso. O homem de fé é aceito por Deus. 4:4. Vamos ver aqui novamente esse texto. E com calma. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a gordura. É como se Abel olhasse para o rebanho dele. Vou escolher a melhor, a mais gorda, a mais bem tratada, a mais que eu vou dar o melhor ao Senhor. E tem pessoas que o coração dele nunca vai pensar nisso, porque não vive da fé, vive no olho do que vê, não vive na fé em Deus. Tudo que a gente tem é do Senhor, é Deus quem dá, é Deus quem protege. A nossa saúde, nós estamos vivos porque Deus é quem nos concede isso. Queridos irmãos, e Abel já tinha visão. A fé, ela é guiada pela voz do Senhor. Se alguém não tem intimidade com o Senhor, como é que vai fazer algo se não tem intimidade? Ele vai achar estranho. Ele vai dizer, para que isso? Ele vai dizer que não entende. E não entende mesmo, porque ainda não se converteu, não nasceu de novo. A mente é carnal. Mesmo pai, mesma mãe, tudo mesmo, mas a mente diferente. Já viu na Bíblia que estarão dois dormindo numa cama, um sobe e outro fica? Quem já viu esse texto? Está na Bíblia isso, não sobe os dois não. Poxa, como é que vai sumir uma pessoa que reclama 24 horas, fala mal, não se dá, não vive de fé? Entra na igreja. Na igreja entra todo mundo, você sabe disso ou não? Agora no céu, é a Bíblia quem diz. Você vai ver quem é o cidadão do céu, quem é. E vai saber a Bíblia dizer que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Infelizmente, muitas vezes está travado, o coração endurecido. E Abel já foi oferecendo o melhor. E sabe o que aconteceu com Abel? Ele foi aceito por Deus. O verbo atentar, quando diz que Deus atentou, é traduzido como dar ouvidos. Deus aceitou. Portanto, podemos traduzir o trecho como atentou o Senhor, como o Senhor levou em conta Abel e a sua oferta. E diz o texto que isto agradou ao Senhor. Eu vou dar hoje, que está essa agonia, e minha mulher pede, meu marido pede, eu vou dar. A Bíblia diz que não é assim. É com coração, é com alegria. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Tem uma música que diz, quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará. É com o coração. E Abel teve esse destaque na sua vida. E aqui ele agradou o Senhor. Cristo é aquele que é agradável a Deus. Aqui faz uma relação. Não é de todo jeito. Então, Caim, invejoso, e tramou a morte do seu irmão. Veja que aí o primeiro homicídio, a gente volta para o livro dos começos, para a gente ver esse texto aqui, como está aí na sua Bíblia. Vamos lá, voltando para a Gênesis, capítulo 4, primeiro homicídio, versículo 8. Gênesis 4, 8. Olha o versículo 8 que aqui diz. E falou Caim com seu irmão Abel. Quer dizer que eles se falavam, sim ou não? Ele não falou? Abel, e é um coração cheio de ódio. Você sabe que é possível uma pessoa falar com você, mas o coração não gosta de você? Fala com você, mas o coração só Deus sabe. Por isso que a Bíblia diz lá em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem conhece? Agora, nem eu nem você somos juízes. Cuidado com o julgamento. Não julgueis para que não sejas julgado. Mateus 7, eu tenho certeza. Cuidado com esse tenho certeza. Porque só quem conhece o coração do homem é Deus. É Deus. Então, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que estando eles no campo, vamos passear, vamos para o campo. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Queridos irmãos, aí começa toda uma narrativa do desgosto divino. Deus não aprovou. Eu estava lendo um comentário do capítulo 4, dizendo que
A fé verdadeira é aceita por Deus, agrada a Deus, no entanto, aborrece o mundo. Você sabia que a gente tem esse desejo, esse sentimento que todo mundo gosta da gente? Todo mundo vai gostar de você, não. Nem todo mundo vai gostar de você, principalmente o mundo. Jesus disse: se o mundo vos odeia, saiba de uma coisa, que primeiro odiou a mim. Aí a gente quer ser o melhor da rua, é ou não é? Quer ser o melhor da faculdade, do colégio. Satanás vai se levantar, e se levanta. E a gente precisa ter realmente comunhão com Deus. A verdadeira fé é odiada. Eu achei tão forte isso. A verdadeira fé é odiada por alguém que não entende. Besta. Mas é besta, uma hora dentro para a igreja, e é besta. Não é besta quem vai para o bar tomar cachaça, não é bêbado quem vive dentro de motel. Aí é sabido, porque está falando do mundo. Besta é quem está orando na casa do Senhor. Já notou isso? Isso é besta. É o conceito que o mundo tem. E a fé é odiada. Queridos irmãos, olha o que é que diz ainda aqui. A fé é odiada, além de odiada, é perseguida por causa da incredulidade. O versículo 5 do capítulo 4 diz assim, capítulo 4, verso 5. Mas para Caim e a sua oferta Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente. Olhe, ele irou-se fortemente. É possível que um irmão fique irado com outro fortemente? A Bíblia diz que está aqui. Irou-se e decaiu no semblante. E ele ficou agora arquitetando e foi fazer esse passeio. E disse o Senhor a Caim no versículo 9: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu tutor ou guardador do meu irmão? O que é que eu tenho a ver com ele? Aí Deus continua a conversa. Versículo de número... Primeiro Deus pergunta: o que foi que tu fizeste? E disse Deus: que fizeste? Porque a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, já morto. Mas a voz do sangue dele já clamava. Por isso que o autor, a gente vai ver de Hebreus, mesmo depois de morto, o seu testemunho, a sua vida, ainda ele falava. E Deus começa a pronunciar uma sentença. Porque, irmãos, alguém odeia. Quem odeia, segundo o Evangelho de João, é homicida, não precisa nem matar. Só odiar o irmão no coração já é homicida. Ou não? O visto que fosse disso antigo: amarás o teu próximo, aborrecerás teu inimigo. Lá no Sermão da Montanha. Contudo, eu vos digo: ame seu inimigo, ore por quem persegue, para que vos torneis filho do nosso Pai que está no céu. Eles, irmãos, a nossa missão não é fácil. E Deus aqui chama esse homem, um homem de fé. Deixa eu dizer uma coisa a você, para você entender. Um homem de fé invejado. Vai ter inveja, alguém vai ter inveja de você. Só quer ser a santa aqui dentro de casa. Só quer ser uma isso, aquilo, outro. E vai procurar defeito em você de todo tamanho. Vai procurar defeito. E vai encontrar, porque a gente tem defeito, né? Quem é que não tem? Agora, não considera por quem não teve uma experiência com Deus. Eu achei esse comentário forte. Caim não quis trazer sua oferta correta, mas invejou quem trouxe, o seu irmão Abel. Que seguir as instruções de Deus é a velha história, né? Daquela pessoa que sabe o que deve fazer e não faz. E a Bíblia diz que quem sabe o que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Foi o que ele começou a fazer, o pecado. A gente sabe o que deve fazer. A hora vai passando, mas eu queria ainda dizer para vocês que o homem de fé condena o injusto. 1 João 3,12. A gente vai dar um passeio aqui rapidinho. Primeira carta de João. Esse vai e vem é normal, né? É tipo estudo. No capítulo 3, versículo 12, a gente já leu. Não ame como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. É interessante que numa foto de mostrando o homem que matou a sua esposa, não sei se vocês viram, tinha um bolinho. Parece que era um aniversário, encontraram a festa dele num bolinho. Ele estava comemorando alguma coisa. Estava o bolo lá e ele estava comemorando e tiraram aquela foto. Quantas fotos estão penduradas nas paredes de abraço, de beijo, de declaração de amor? Eu te amo até que a morte separe, aquela coisa toda. E finalmente agora a esposa nunca nem é elogiada dentro de casa. Quem é elogiada a outra. Lá fora faz elogio assim, ó.
mas dentro de casa tu só quer ser, tu não é nada, não sei o quê. Embora o povo de fora faz tanto elogios, mas, no entanto, às vezes o de casa não elogia. Pelo contrário, é crítico, duramente crítico. E isso vice-versa. O homem de fé, ele é notado por Deus. Eu queria chamar a sua atenção sobre isso. Deus atentou para a oferta de Abel. Teu irmão pode até odiar, essa mensagem é um pouco forte, mas Deus está atentando para a tua oferta. O irmão do pródigo não quis saber quando ele voltou, quis ou não? Ele quis entrar na festa, mas o pai perdoou, o pai abraçou e o pai aceitou a sua vida, a vida de o arrependimento. Ninguém aqui, é uma consideração, ninguém pode tocar no nome de Deus, a não ser que Deus permita. E Deus permitiu. Existem muitas perguntas por que a Covid-19 mata crente, porque Deus permite. A gente tem coisa que não sabe explicar. Não adianta vir com conjectura tentando explicar, a gente não sabe. Agora sabe, se Deus tem coisa na tua vida, você permanece ainda, vai permanecer ainda. Por isso que cada dia de vida a gente tem que se dedicar mais, tem que se aplicar mais. E tem que dar o nosso melhor. E parar com desculpas. Porque Deus está te dando mais um dia de vida. Quantas perguntas sobem na cabeça das pessoas a ver uma cantora gospel tão consagrada, cada música linda, agora toda quebradinha, toda ali, e ninguém fica o que é que está acontecendo, a gente não sabe. E não adianta fazer juízo, não adianta. Deus está tratando da sua igreja, Deus está tratando dos Caíns que existem dentro dela. E se você for parar na família de Jesus, vai ver que Jesus foi perseguido pelos seus irmãos. Então ninguém escapa. José é um clássico. Todos os irmãos, o invejoso, o sonhador, isso, aquilo, outro, o sonhador, né? E José, ele disse: eu não estou no lugar de Deus para perdoar vocês, nem matar ninguém. Deus me colocou aqui, fez passar por tudo para hoje eu ajudar vocês. Porque se Abel escapasse, Abel ia ajudar ele depois. Mas Deus não deixou Abel escapar. Queridos irmãos, eu nem posso dizer concluindo esse estudo, porque tem tanta coisa para se dizer. Eu fiquei muito impressionado com as abordagens, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é justamente a vida de consagração de Abel. No capítulo de número, deixa eu ver aqui, eu anotei em algum lugar. No capítulo, eu queria colocar isso aqui, por favor, Mateus capítulo 3, 23, 35. Jesus fala alguma coisa sobre Abel. Capítulo 23 de Mateus, verso 35. Veja o que é que diz. Palavra de Jesus Cristo. Pode colocar aí, por favor. Vamos lá. Aqui a gente vê que o contexto geral é a crucificação, tal, mas Jesus fala a perseguição. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de quem? O primeiro sangue, o primeiro mártir, Jesus Cristo fala, justo. Abel era um justo. Lucas também vai falar dessa mesma forma. É interessante que uma personagem do livro do Gênesis é citado por Jesus Cristo. Isso fala sobre a harmonia bíblica e a veracidade da situação que aconteceu. A gente estudando a harmonia bíblica, e você vai ver. É interessante, queridos irmãos, como Deus, Ele atenta para tudo que você faz dentro da casa dele, sobretudo dentro da casa dele, para nossas ações. Eu sei que a gente não é julgado, a salvação não vem pelas obras, mas Deus vê quem faz e quem não faz. Deus vê quem se aplica, quem renuncia, que deixa o mundo para fazer a obra dele. Deus vê, e Deus também vê todas as coisas. Ele ofereceu o melhor, Abel, e por isso foi diante de Deus aprovado. Concluindo, mas dentro dessa questão, eu vou ver alguns estudiosos aqui. É como disse, não dá para fazer tudo, a gente tem que ter alguns intérpretes. Vê aqui esse sacrifício que Abel fez, dando o melhor do rebanho. Ele pegou o melhor do rebanho. É uma prefiguração do Cordeiro de Deus. Lembra que João disse: eis o Cordeiro de Deus. Abel sempre dá o melhor. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos, que essa pergunta é para mim também. A gente está dando o melhor a Deus, o melhor da gente, a nossa força a Deus? Será? É uma pergunta. Já que a gente está estudando sobre eu e os heróis da fé, não é esse o tema, pastor Abisaí? Eu e os heróis da fé. Como é que eu me identifico com Abel?
Deus me livre de parecer com Caim, mais aqui. Eu até estava conversando com a irmã hoje, ela é muito antiga dentro da igreja, da Assembleia de Deus, a gente conversando sobre esse estudo, que ela conversa muito comigo. Aí ela fazendo pergunta, e eu falando que ia dar esse estudo hoje, uma palavra. Faz quanto tempo você tem tempo de igreja? Eu falei, hoje mais de 50 anos, pastor. Está certo, fazer uma pergunta. Já viu nessas igrejas que você anda, alguma criança quando nasceu, o nome é Caim? Ela falou, eu nunca vi não. Nesse momento eu quero apresentar Caim para a igreja. Você já viu isso? Nenhuma mãe bota o nome de Caim no menino. Eu nunca vi Caim. Olha Caim, vem cá Caim. Caim tem uma imagem muito difícil, irmão. Agora Abel tem. Eu conheci muitos Abel. Caim ninguém quer. Então nunca queira ser como Caim. Odiando seu irmão, planejando a queda do seu irmão, matando o seu irmão, dizendo tanta coisa. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Agora atenção. Cuidado. Porque Deus deu as mesmas oportunidades a Caim do que deu a Abel. Agora só que Caim não soube aproveitar. Foi relaxado. Foi omisso, foi indiferente, não deu o melhor a Deus. Abel deu as primícias. E Deus sorriu para Abel. Para Caim ele fez. Um autor, um teólogo, né? Esquece o nome dele agora. Ele disse que Deus franziu. Você fez isso para mim, você está me dando isso, ó. Qual é o presente que a gente pode dar a Deus? Já perguntar isso. Deus ele é dono de tudo. Essa micharia que eu ganho, que você ganha, isso aí é dinheiro. Deus é dono do ouro, dono da prata, irmão, dono de tudo. Tem gente que acha que a micharia aqui dentro fica doidinho, né? Fica doidinho, né? Achando que Deus está precisando daquilo ali. É tu que precisa de Deus, meu irmão. É você, sou eu que preciso de Deus, irmão. Agora tu age pela fé. Devolve um pouco do muito que Deus tem te dado a mim a você. E Abel ofereceu o melhor. Repita comigo, Abel ofereceu o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que isso resultou, irmão, em algo superior a do seu irmão. Foi superior, foi o que Deus disse. Você vai ver lá no livro de Hebreus. A sua vida está sendo superior. Tem gente que não vai entender isso nunca. E finalmente ele, Abel, obedeceu uma ordem específica do sacrifício. Já Caim ignorou. Tem tanta gente que ouve essa mensagem, entra num vídeo e sai no outro, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito, porque o coração está duro. Só que o autor de João é pesado. Vê aqui, a gente acha ruim essa leitura, né? Não faça como Caim, que era do Satanás, do maligno, do diabo, e criticava seu irmão Abel e matou. Infelizmente, irmãos, mesma mãe, mesmo pai, mora na tua casa, mas no dia da vinda de Cristo, vai ficar, e um sobe, porque nunca quis saber das coisas de Deus, sempre criticou. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra, amém, irmãos? Próxima quarta-feira, Enoque, vamos ver quem é Enoque, tem material um pouquinho, mas tem uma mensagem, vamos ficar de pé, nesse momento. Nunca vi uma criança, pastor, eu quero apresentar essa noite Caim. Nunca vi até hoje. Olha, pastor, como Caim está bonito. Vixe, nunca vi isso. Mas, pastor, se o senhor vê como Caim é, tão treloso. Caim é um assassino, irmã. Treloso o quê? Treloso é bom. É o que fica a imagem na cabeça, né? Meu Deus, obrigado pela tua palavra. De alguma forma, Deus, teu Espírito Santo fala de um Deus que atenta para os nossos passos. Não só para os nossos discursos, ó Deus, ou para a nossa oferta, mas o coração do ofertante, daquele que, ó Deus, um dia se propôs a estar à frente do teu trabalho, ó Pai, e com tanta negligência tem feito. E a tua palavra chega a dizer que maldito é o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nos ajuda, Deus, a ter o zelo de Abel, nos ajuda, Deus, a ter a fé de Abel, mesmo depois da morte dele, o seu testemunho ainda fala. Toda a glória seja dada ao teu santo nome. Ele morreu, ele não pôde ter família, construiu, mas ele, ó Deus, foi, ó Deus, notabilizado, ó Pai, pela sua ação, pela sua fé. Obrigado por esse início de estudos, ó Pai, falando sobre o capítulo 11 de Hebreus. Nos ajuda naqueles que estão por vir, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão
e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém.